Olá! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula, mais um encontro para você que é profissional da área do desenvolvimento humano, onde a gente aprofunda aqui a nossa conversa, a nossa reflexão e os nossos aprendizados do que vai apoiar você na sua prática, nos seus atendimentos, nessa profissão tão desafiante, que é a profissão de se sentar com a dor humana. Seja você um psicólogo, seja você um terapeuta, seja você um assistente social ou qualquer outro nome que te coloque nessa função de realmente estar em contato com a dor de outro ser humano, né? E por que que são muitos os títulos? Eu tento abranger todos os profissionais que trabalham com isso e muitas vezes os títulos não alcançam. Por exemplo, na minha penúltima turma de formação e focalização, eu tive duas alunas e as duas, coincidentemente, trabalhavam na linha de fronteira, em países de conflito. Uma delas trabalhou no Médicos Sem Fronteiras e outras trabalhou na área de conflito, eu não lembro se no Afeganistão, não lembro agora o país direitinho, ou na zona de Gaza, uma coisa assim. Mas ambas, o título de trabalho delas é trabalhadora da área de conflito, né? E eu não preciso dizer que elas estão lidando com uma dor devastadora do ser humano, né? Uma delas trabalhou com um grupo até de pessoas com HIV, né? Grupo de apoio a pessoas com HIV, de área de conflito, ou seja, muitos profissionais, muitos nomes de pessoas que dispõem e dedicam a vida e carreiras para se sentar com outro ser humano e tentar apoiar a travessia da dor e dos desafios que esse ser humano está passando. E por tudo isso, por essa escolha, nós profissionais, nós terapeutas, nós estamos sujeitos à traumatização vicariante. O que que é a traumatização vicariante? A traumatização vicariante é quando ela acontece, existe a traumatização em nós por estarmos expostos à escuta constante de eventos traumáticos, ou seja, nós não vivemos o evento em primeira pessoa, né? Nós somos nós que estamos passando por aquilo, porém, a exposição, a escuta desse evento pode produzir a traumatização. Por que pode produzir a traumatização? Porque o trauma, vocês já vão ficar cansados de ouvir eu falar isso aqui, né? Que o trauma não está relacionado ao evento em si. O trauma está relacionado, a traumatização está relacionada a como o meu organismo, a como o meu corpo, a como o meu sistema processou o evento. Então, se eu recebo um impacto de um evento que é que aconteceu, ou rápido demais, ou de alta intensidade, ou precoce demais, que o meu organismo não teve tempo de se reorganizar e voltar para o seu fluxo natural, para o seu estado basal, gerando um resíduo de estresse no meu organismo, então a gente está falando de traumatização. Se eu vivi um evento assim de alto impacto, mas mesmo assim eu consegui, o meu corpo conseguiu, a minha fisiologia, a minha biologia conseguiu fazer o processamento desse evento de forma que eu retornei ao meu estado basal, ou seja, eu consegui descarregar de maneira plena e completa toda a carga que foi gerada, todo o estresse que foi gerado por aquele evento, eu não tenho um quadro de traumatização. Então, nós podemos ter traumas em determinados eventos, que podem não ter aparência de trauma, como, por exemplo, um, um chefe abusivo, que está todo o tempo ali te desafiando, te colocando palavras de desmotivação, te classificando, mas você está lidando com aquilo há anos e você não entende isso como trauma, mas essa porrada constante no seu sistema, que sempre para lidar com esse chefe abusivo, te dá uma resposta de luta, todo momento você com o seu sistema todo ativado, acumulando estresse, acumulando estresse, acumulando estresse, até que esse estresse se cronifica. Esse é um caso de traumatização onde essa quantidade de estresse não foi possível ser processada e você teve aí um quadro de traumatização, mesmo que o evento não tenha cara de trauma, né?
Muito bem. Então, quando a gente se senta recorrentemente com histórias, eh, devastadoras, muitas delas, ou seja, a pessoa vem contando de abusos, vem contando que o pai era alcoólatra, chegava em casa e quebrava a casa inteira, que batia na mãe, ou coisas graves de abuso sexual, ou enfim, tantas histórias. A nossa mente, ao ouvir aquilo, vai gerando imagens, vai gerando cenários e a gente vai experimentando os impactos dessas falas no nosso corpo e no nosso sistema, produzindo cargas e impactos no nosso corpo e no nosso sistema. Então a gente está sujeito à traumatização, mas não é uma via de regra que a gente vai se traumatizar, porque nós temos a capacidade de fazer processamentos, porém nós também precisamos ter o cuidado de fazer os autocuidados e os processamentos necessários e os nossos trabalhos internos para que não aconteçam os acúmulos que podem gerar o acúmulo de estresse do organismo, que pode gerar a traumatização. Então, a traumatização vicariante, ela é um novo conceito que as pessoas que inicialmente assim trabalham com combate à violência, porque ela veio desse lugar porque essa característica do trauma vicariante é o que acontece pela exposição às histórias traumáticas de outras pessoas, né? Então, por que isso é novo? Porque ele foi usado inicialmente, ele foi estudado inicialmente entre conselheiros, entre líderes religiosos, profissionais e médicos de trabalho de países em guerras, como essas duas alunas que eu tive, né? E apesar de profissionais de ajuda não terem sido assim diretamente submetidos a um bombardeio, a tiros, a ataques, enfim, a situações de maneira direta, como eu falei há pouco, essa escuta constante dessas mesmas histórias e várias vezes essa repetição pode gerar esse trauma vicariante, né? Como? Por efeito cumulativo, que provoca medo, que provoca raiva, que provoca sofrimento emocional na gente à medida que eu sou afetado por essas histórias, à medida que eu as ouço. Então, o trauma vicariante ele é o resultado de um processo recorrente e resultado do nosso compromisso empático, né? Compromisso empático com o nosso cliente, né? A gente está lidando de maneira tão próxima e frequente com essas situações de intenso impacto emocional, né? Que leva a gente a experienciar isso em nós. Só que mais que isso, muito dos temas que os clientes trazem e essas histórias se conectam com as nossas histórias. Muitos terapeutas, muitos profissionais sofreram abusos. Abusos emocionais, abusos físicos, negligências de desenvolvimento, abusos sexuais na infância. Muitos abusos aconteceram. Então, também existe a reverberação. Em especial, se esse terapeuta não cuidou ou não está cuidando dessa temática dentro dele. Então, a reverberação, a repetição e o desengatilhar da história que acontece quando eu escuto na boca do meu cliente uma história que se refere à minha própria história, às minhas feridas, também provocam o desengatilhar, também provocam esses lugares em mim que carregam essas histórias, novas afetações e novas inflamações. Então é assim, é dessa maneira que nós estamos sujeitos à traumatização. Então, como é que a gente cuida disso? Porque isso faz parte da profissão. Da mesma maneira que um médico, uma enfermeira está sujeito a uma contaminação, se ela não fizer os contatos devidos e higiênicos, se ela não usar as luvas, se ela não tomar vacina, se ela não lavar as mãos devidamente, se ela não fizer todos os protocolos de proteção que ela precisa ter para ela manter a saúde, nós também precisamos desses protocolos, mas são protocolos diferentes de você usar uma luva, de você usar uma máscara, de você lavar a mão constantemente, de você fazer os protocolos de higiene. Faz parte da profissão, né? Então quer dizer que o fato do médico estar sujeito à contaminação, ele não vai ser médico?
o fato da enfermeira estar sujeita à contaminação, ela não vai ser enfermeira, o fato de estarmos expostos à traumatização vicariante, não vamos ser terapeutas? Não. Porém, nós amamos o que fazemos, porém, nós precisamos fazer os protocolos de proteção para que nós possamos diminuir a chance da traumatização. E quais são esses protocolos, Cecília? Existem vários, né? Por exemplo, dentro da área da psicologia, sempre se fala para o psicólogo fazer terapia. Você tem que ter o seu terapeuta e fazer os seus autocuidados. É um dos protocolos. Agora, eu, Cecília, o que eu vejo disso? Nem sempre é possível, quando um trauma te dispara, quando a fala do teu cliente ou você passou por um dia que várias sessões recorrentes trouxeram muitos temas difíceis e que te acionaram ou te exauriram, nem sempre dá para você fazer aquela ligação e ir para o teu terapeuta. Então você precisa ter o teu terapeuta ou com quem trocar, né, parceiros de trocas de sessão, para cuidar de você, mas você também precisa ter o kit primeiros socorros, porque como eu falei, nem sempre dá. Você vai atender daqui a pouco, ou você teve um dia exaustivo, você acumulou, alguma coisa ficou mexida em você, e no dia seguinte o teu terapeuta não tem agenda, e o que você faz? Né? Como é que você faz o seu protocolo diário de autocuidado e o seu protocolo emergencial? São duas coisas diferentes, né? Então, fazendo analogia aí com o médico. Todo dia, ou a enfermeira, né, que trabalha aí numa UTI, todo dia ela tem que chegar, ela tem uma roupa específica para pôr, ela tem que prender o cabelo, ela tem que lavar a mão, ela tem que botar a luva, ela tem que seguir protocolos de higiene e higienização do ambiente para ela poder trabalhar. Isso é o dia a dia, que antes dela começar a executar as tarefas e funções dela. Né? Mas vamos imaginar que algo acontece e ela pegou algo rápido e furou o dedo dela e algo sujo. Ela foi pôr a mão num saco, teve um descuido ali e machucou. Aí ela tem que ter um protocolo emergencial imediato para cuidar daquilo. Então, nós terapeutas precisamos ter um protocolo diário de autocuidado, sejam práticas de meditação, sejam práticas de caminhada, sejam práticas de pranayamas, né, trabalho pela respiração, sejam práticas de, enfim, autocentramento, yoga, exercício, seja o que for que faz você cuidar para manter o seu corpo em equilíbrio, diminuindo os índices de ansiedade que habitam em você, né, índices de estresse, práticas corporais importantes, os seus autocuidados, né, a autoobservação. No meu caso, eu uso a focalização, né, porque a focalização você aprende a autofocalizar. Então, todo dia de manhã, quando eu me sento, começo o meu dia, eu me sento e faço a checagem. Como é que está meu corpo hoje? Tem algo aqui precisando de atenção? Estou dando um olá para o que quer que seja em mim que precisa de atenção. E faço esse autocentramento, essa autoconversa, checo o que eu preciso naquele dia, quais são os lugares em mim que precisam de cuidado, a focalização nos ensina isso, e aí eu me preparo para o meu dia. Então, são os meus autocuidados diários. E ao longo do meu dia, à medida que eu vou tendo, né, as novidades vão chegando, seja um atendimento, seja uma aula que eu vou gravar, uma aula que eu vou dar, enfim, algo me dispara, novas pausas, novas autorregulações, para eu me manter num estado disponível de encontro com o outro. Agora, vamos imaginar que algo muito grande aconteceu, ou um atendimento que trouxe uma temática que disparou algo em mim, que conectou com o tema em mim, ou por exaustão, ou um evento da minha vida, recebi a notícia que um grande amigo foi internado, ou recebeu um diagnóstico, ou seja, algo grande aconteceu que aí me desengatilhou, aí eu preciso ter algum lugar de socorro, algum lugar de ajuda, algum lugar de suporte e amparo. No meu caso, eu tenho a minha parceira de focalização, além da minha terapeuta, eu tenho uma parceria de focalização, que eu ligo, você tem um horário para a gente fazer uma troca amanhã, estou precisando focalizar, estou precisando cuidar do impacto que teve em mim a notícia que meu amigo, minha amiga, enfim, sofreu um acidente, foi internado, algo que me dispara, ou eu estava fazendo um atendimento, o cliente trouxe uma temática que disparou alguma coisa aqui em mim, eu gostaria de trocar para cuidar disso. E aí eu paro e eu vou levar esse tema, seja para minha parceria de focalização, se for algo assim que seja imediato, seja para minha terapeuta, quando nós nos encontrarmos, se for possível, nos meus autocuidados ou na minha troca de sessão,
eu não dar conta disso e eu achar que eu preciso de algum outro tipo de trabalho em relação àquilo. Então, constantemente a gente precisa esvaziar o copinho. Constantemente a gente precisa cuidar desses lugares em nós que são ativados, que são desengatilhados, que são cutucados, para que a gente possa se manter disponível para o nosso trabalho, para que a gente não sucumba à quantidade de estresse que nós somos provocados a sentir no nosso corpo através das histórias que os nossos clientes trazem. Da mesma maneira, quando você está vendo um filme, eu, por exemplo, Cecília, aqui compartilhando com vocês, eu não consigo ver filme de violência. Eu não consigo. Eu fico mal. Se tiver cena de abuso, então abuso sexual e principalmente algum tipo de violência com criança, me dá um negócio no peito, um negócio na garganta, um embrulho no estômago, mesmo sabendo que é um filme, mesmo sabendo que é uma ficção, mesmo sabendo que, Cecília, isso não aconteceu de verdade, isso é só um filme. A nossa mente, ela não faz essas distinções. Por isso que a gente se emociona vendo filme, né? Provoca as nossas emoções. O filme, né? A arte, uma peça de teatro ou um livro que você está lendo, provoca em você uma experiência real, né? O nosso sistema que produz sensações, que é o nosso o sistema límbico, que é o emocional e o instintivo, ele não faz distinções, tipo, não vou sentir nada porque isso é um livro, não vou sentir nada porque isso é um filme. A gente sente como se fosse real. Seja uma sensação bacana, de uma emoção, nossa, que lindo isso me tocou, seja pelo amor de Deus, eu consigo nem olhar para isso, não consigo ver essa cena, né? A gente sente assim. Se a gente é impactado assim por um filme, o que você imagina que acontece quando você ouve o seu cliente te contar que ele foi abusado pelo pai na infância? Ou descrever para você quando o pai chegava em casa e quebrava a casa inteira por ser alcoólatra? Quando você vê no seu cliente aquele olhar, que é o mesmo olhar como se você estivesse vendo ele com 7 anos de idade, com aquele olhar de desamparo. O que dispara em você? Em especial se você tiver esse histórico na sua vida. É disso que eu estou falando, de trauma vicariante. Que a gente precisa olhar, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa ser gentil, que a gente tem que ter esses lugares de pausa, que a gente tem que saber quais são os nossos temas, que a gente tem que ter bons manejos internos, tem que ter protocolos e ferramentas. Eu, atualmente, e vou bater sempre nessa tecla, vocês vão sempre me ouvir falar disso, vejo na focalização essa parceria, porque a focalização nos dá esse lugar de checagem, de manejo interno, de poder navegar lá dentro, de saber como apoiar, fazer companhia para aquilo em nós que foi disparado. Tem as parcerias de focalização, né? Os meus alunos se tornam parceiros de focalização e têm oportunidade de trocar, ou seja, e outras aí, meditação, yoga, enfim, tudo para ajudar o seu sistema a processar as cargas que são geradas no nosso corpo através da relação interoafetiva, ou seja, uma afetação mútua que acontece no encontro terapêutico. Isso é muito importante. E outra, o nosso corpo, ele não entende, ele não separa uma ameaça real de uma ameaça imaginada. Então, se o cliente está trazendo uma história de que ele se sentiu desamparado, que ele foi ameaçado, sensações de insegurança, e eu começo a sentir no meu corpo senso de insegurança, a minha amígdala, ao detectar que eu estou me sentindo inseguro, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar em alerta e ela vai disparar toda a cascata de reações de defesa que os estados de prontidão nos pedem. Então, se eu sinto que eu estou inseguro, se eu sinto que eu estou em perigo, o meu corpo se prepara para lidar com o perigo. Como é que o corpo se prepara para lidar com o perigo? Ele se prepara se ativando para lutar, para fugir, para congelar, para fazer alguma coisa, para preservar a vida diante do perigo. Para ele lutar, para ele fugir, para qualquer resposta de defesa ativa ou não ativa que ele vai escolher lidar com aquele desafio, seja um desafio real, tem um leão aqui, seja um desafio imaginado, isso provoca uma ativação de estresse no nosso corpo. Se depois que eu entendo que o perigo passou, ou seja, aquela história acabou, eu não fizer autorregulação e descarregar, liberar essas cargas geradas por esses impactos, eu vou acumulando estresse no meu organismo até que aquilo acumula, se torna crônico e aí a gente tem
sim, todo um desfecho clínico que é provocado por uma traumatização, ou seja, o nosso corpo vai tomando pancada, vai tomando pancada, vai tomando pancada, gerando reação, até que ele não aguenta mais. E aí eu posso desenvolver uma sintomatologia de uma doença autoimune, eu posso desenvolver uma síndrome do pânico, posso desenvolver um transtorno de ansiedade, posso desenvolver uma depressão, posso desenvolver um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. São diversos os transtornos, os desfechos clínicos possíveis que podem acontecer desses níveis de estresse não processado no nosso organismo. E a nossa profissão tem essa característica. Então, é um desafio grande ser terapeuta, é um desafio grande manter os autocuidados necessários, é um desafio grande se manter funcional. Porém, quando a gente faz isso, quando a gente faz esses autocuidados, quando a gente reconhece esse lugar de vulnerabilidade que essa profissão nos impõe, nos pede, a gente também aprende não só a ser um ser humano com uma potência muito grande de funcionamento e habilidades de lidar com os desafios da vida, porque quanto mais resiliência eu desenvolvo, ou seja, quanto mais estresse eu sou capaz de processar, algo acontece, o meu organismo consegue processar, e quando eu digo assim, eu consegui processar, não é uma escolha, tá, gente, né? Porque eu sou ótima, que maravilha, eu consegui vencer aquilo, não é isso. O nosso organismo consegue processar de acordo com a quantidade de estresse que ele tem acumulado, de acordo com a quantidade de estresse que é gerado pelo evento. Então, eventos de grande impacto geram grandes cargas de estresse. Se eu conseguir processar essa carga, ou seja, se toda essa carga foi descarregada após o estresse, vamos para um exemplo claro. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para essa conversa não ficar muito teórica sem exemplo. Estou no farol, indo para casa, dirigindo meu carrinho. De repente, batem no vidro. Eu me assusto com o barulho. O que aconteceu? Meu corpo já gerou uma carga, coração já disparou, o meu sistema todo se alarmou, porque estou percebendo que há um perigo. Olho e é só uma pessoa pedindo ajuda porque está perdida. O que meu corpo precisa fazer? Voltar e desativar. E eu me acalmar, permitir talvez tremer um pouquinho, talvez, enfim, chorar, me deixar o meu corpo fazer tudo o que ele precisar fisiologicamente, corporalmente, para diminuir. Isso é carregar e descarregar. Mas vamos imaginar que a hora que eu olho o barulho, noto que o que está batendo é um revólver, meus olhos arregalam mais ainda, as ativações sobem mais ainda, e aí o bandido quebra o vidro. Cheguei no ápice. O que ele vai fazer? Ele vai me bater, ele vai atirar, tudo é muito rápido. A ativação está subindo, a ativação está subindo. Aí ele só some. Vai, pega o celular que estava ali no painel e sai correndo. E eu tô aqui em pânico, paralisada. Por que eu estou paralisada? Porque eu saí de um estado basal, que eu estava ali cantando, bonitinha, de repente veio o estímulo, o meu corpo respondeu esse estímulo, onde eu poderia ou lutar com ele, ou eu poderia fugir. Nada disso foi possível, ou seja, toda a ativação gerada não descarregou em uma ação específica de luta ou fuga. E aí ele pegou o celular e foi embora e eu fiquei aqui, congeladinha. Isso que é congelamento. O meu corpo, para eu não explodir nessa quantidade de carga que subiu para lidar com esse evento, é que faz esses desligares, que dá a sensação de choque. Aí, de repente, vem uma moça correndo. Moça, você tá bem? Eu vi o que aconteceu aí. Eu me conecto com alguém, engajamento social. Moça, tá tudo bem. Ele já sabe, a polícia tá logo ali, pegou ele ali, tá tudo bem. Olha, passou. Calma, você precisa de alguma coisa? Você quer um copo d'água? Desliga o carro. Eu tô aqui com você. E aí você vai voltando, aí você desliga o carro. E aí você começa a tremer, e aí você começa a chorar. E essa pessoa amorosamente que está ali com você, te dando suporte, está fazendo corregulação, sem nem saber o que está fazendo, né? Pelo engajamento social, que é o sistema que mais nos regula. E aí esse choro, e esse tremor, e esse é descarga.
Se toda essa ativação que eu fizer toda a descarga, você quer ligar para alguém? Eu quero ligar para meu marido. Aí, meu amor, tô aqui, aconteceu tal coisa, mas a polícia pegou o rapaz, eu tô perdida. Aí o marido chega, aí o marido te abraça, aí você recebe toda a informação. O perigo passou, você está em segurança agora. Se a sua amígdala, todo o teu sistema nervoso, principalmente instintivo, entender que o perigo passou e ele se regular inteirinho para baixo e descarregar tudo que foi gerado pelo susto, acabou o evento, embora tenha sido um grande susto, embora tenha tido um potencial traumático, não gerou uma traumatização. Porém, se aconteceu tudo isso, e aí a pessoa veio me ajudar, fala, não, não, tá tudo bem, ele já passou, eu ligo o carro e vou embora, e chego em casa meio tremendo, mas eu nem dou atenção pra isso, falo, nossa, sabe o que aconteceu? Tô na ativação, tô na loucura, né? Não desliguei, não voltei. Tava lá no farol, o cara bateu, pegou meu celular, filha da mãe, mas a polícia veio, mas tá tudo bem agora. Aí eu tenho um pouco de insônia aquela noite, mas eu sigo, e toda essa carga não foi pra lugar nenhum, ela ficou lá bonitinha no meu sistema nervoso. Aí com o tempo, aquela carga, ela vai se cronificando, e aí, passou 1 ano, passou 6 meses, acontece um evento e de repente eu começo a ter episódios de insônia, ou eu começo a ter crises de pânico, ou eu começo a ter alguma outra sintomatologia, porque aí eu vou no médico e falo, nossa, você tá com os níveis de estresse muito altos. Eu falo, mas eu sou uma pessoa estressada, tá tudo bem com a minha vida, e eu nem lembro mais daquele assalto. Enfim, isso tudo é para explicar o que eu quero dizer com regular as cargas de estresse no corpo. Eu usei aqui um exemplo mais, assim, digamos, de maior impacto para mostrar a curva, né, que o nosso organismo faz para responder aos eventos na vida e que podem e que geram, né, essa resposta aos eventos da vida, mas isso pode acontecer em curvas menores, como por exemplo, o cliente me conta sobre algo, eu quero te trazer um tema hoje, que é eu descobri que meu marido tem outra mulher. Aí te gera um impacto. Vamos imaginar que você tem um histórico disso, do seu pai, da sua mãe, você mesmo já passou por traição, etc. Gerou isso. Eu preciso ser capaz de dizer, isso é meu. Peraí. Ok, eu tô aqui com você e você tá me contando a história do seu marido com outra mulher. E aí eu sigo dando conta do que tá aqui e acompanhando o que tá lá. É assim que eu vou cuidando dessas pequenas ativações e curvas que vão acontecendo no nosso sistema nervoso, para que a gente não acumule carga residual que lá na frente vai explodir em algum desfecho clínico em nós. É isso que eu estou querendo dizer. Com tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Que nós precisamos fazer esses autocuidados, compreendendo a nossa fisiologia, compreendendo os impactos, compreendendo a necessidade de protocolos específicos de autocuidados, rede de apoio, autoconsciência, porque voltando, né, só para fechar, quando eu faço isso, olha a potência de atendimento que eu me torno. Olha a potência de resiliência que o meu sistema nervoso vai desenvolvendo para eu ajudá-lo a fazer carregou, descarregou, carregou, descarregou, carregou, descarregou. Independente do tamanho da carga, como do exemplo que eu dei do assalto no farol, carregou, descarregou, carregou, descarregou, eu volto, ou seja, as minhas curvas, a minha musculatura de sistema nervoso está muito boa. Então, quando o meu cliente traz algo que pode ser algo impactante, o meu espaço interno e a minha musculatura para sustentar a carga tá porreta, tá bom. Então eu tô bem afiada no meu manejo terapêutico, no meu trabalho. Tô fazendo um trabalho com muita eficiência e com muita qualidade. Por isso que quanto mais eu cuido desses manejos internos em mim, melhor é o meu manejo interno com o meu cliente. Quanto mais eu cuido e faço os autocuidados para eu não gerar trauma vicariante em mim, melhor o meu sistema tá para produzir as curvas da nossa fisiologia, da nossa biologia e conseguir provocar essas curvas da fisiologia e biologia do nosso cliente, para que ele também passe a processar os eventos que aconteceram na vida dele, para que ele não fique sequestrado e conduzido pelo estresse.
cronificado por padrões de estresse traumáticos que ele carrega desde a infância. E eu só consigo fazer essas curvas bem feitas e precisas do meu cliente, quanto melhor eu faço elas em mim. Então, assim, a gente encerra essa super aula sobre trauma vicariante, que passou por vários lugares aqui. E eu espero que ela contribua com a sua consciência do quanto você precisa cuidar de você. E quanto melhor você cuidar de você, melhor o seu instrumento de manejo terapêutico que é você, melhor você vai estar cuidando do seu cliente, do seu paciente, tá bom? Então, espero que você goste. Se você gostou, curte, comenta, compartilha essa aula e a gente se vê em uma próxima aula, em um próximo encontro. Até lá!